Oi, estamos aqui já. Como estão vocês? Tudo bem? Gente, e aí, quem tiver na lista, na nossa página de participantes, amigos e participantes da Porta do Sol, por favor, escreve o seu nominho, fala um oi, dá um bom dia, pra gente saber que vocês estão aqui. Eu já entrei, tá? Enquanto isso, eu vou aqui conversando com vocês. Hoje eu vou falar sobre chakras. Claro que sob sempre a orientação do Lily Bitter, esse livrinho que ele escreveu, pequenininho, legal, muito fácil de ler, muito bom, cativante inclusive, né? Ele fala que no transcurso da evolução e no seu devido tempo, todos ampliarão suas faculdades ordinárias, mas há aqueles que se deram ao trabalho de aguçá-las antes dos demais, à custa de um labor muito mais árduo que a generalidade das pessoas que iriam empreender. Ele fala, bem sei que há muitas pessoas que são atrasadas a respeito da marcha do mundo, que negam tal amplitude de faculdades, exatamente quando há adesões e nunca viram uma locomotiva. Os selvagens da África do Sul, que não creem na solidificação da água. Então, Gisele, bom dia, querida, bom dia, vamos ver. Então, ele começa falando, o Lidwit, no seu livro, já, enquanto que ano que ele escreveu isso aqui, gente, faz tempo, né, já. Falecido há tempos, né? Deixa eu ver. Eu gosto de saber o ano que ele escreveu. Ele ditou isso aqui na Índia ainda. Ah, vamos ver, vamos ver. Foi a editora Pensamento que fez a tradução aqui para o Brasil, né? Esse livro aqui, pelo jeito, era do meu irmão, a letra dele, assim, várias... Meu irmão falecido. Ele escrevia assim nos livros, ele fazia anotações dentro dos livros, muito legalzinho ele. Então, né, para não esquecer, para não perder, e até hoje a gente pode conferir o que ele estava fazendo, né? O que ele estava pensando. Ele foi em 1910, ele já estava escrevendo. Nossa Senhora, é bem a alimentação dele é quase igual a de hoje, né? Mas das pessoas hoje, nossas, né? Sobre a evolução das pessoas. O chakra, aqui eu não estou vendo, a peça tem data, eles não punham data, não punham nada, eles evitavam nominar. O livro foi comprado em 63, mas 63 já era, né? Tinham escrito aqui. Vamos ver se tem, não tem não. Não tem nada escrito, mas não é difícil saber. Faz, lá no começo do 1900, por aí, né? Mais ou menos que ele escreveu esse livro aqui. Ó. Então eu vou dar uma lidinha para vocês verem que ele dizia que achava que as pessoas, muita gente não acreditava em certas coisas que ocorriam porque não viam. Então eu nem pensava a respeito, mas umas pessoas avançavam e falavam. Então essas pessoas eram essas que estudavam sobre os chakras, né? E que ele teve o, a felicidade de ser uma dessas pessoas. E ele, na realidade, foi um cara assim, foi um dos primeiros, né? Ele, Ana Bessan, a Helena Blavatsky, ele era muito rebelde, muito
Nossa, como vão dizer assim, um cara metido mesmo. Ele já era pastor quando ele entrou para a teosofia, então ele já vinha assim, num mundo machista, né? Dirigido pela Blavatsky, mulher, então ele metia a besta lá, mas ela não deixou não, viu? Ela não deu moleza para ele não. Então, inclusive, antes de morrer, a Blavatsky falou assim, eu não quero que ele se dirija, porque ele fez uma campanha para ele dirigir a teosofia. Falei, não, ele não entra. Quem entrou foi a Ana Bessel, amiga dele, companheira de pensamento, de jornada. Foi eles que descobriram o Krishnamurti, aquelas coisas todas. Então, foi difícil a vida para eles, né? Mas ele insistia em querer fazer as coisas, ele era acusado de tudo quanto era coisa, né? Inclusive de pedofilia foi acusado, né? Porque, mas nada se provou. E ele negou o tempo inteiro, e a Ana Bessão também negou o tempo inteiro. Não houve, porque não se casou, né? E a Ana Bessão, apesar de ter sido casada, foi antes que ela casou e teve filho, perdeu a guarda dos filhos, e depois não se casou mais. Então o pessoal falava, né? Então, essas é fofocas da vida pessoal dos médios, né? E a Blavatsky era rigorosa, ela era rigorosa, então, e era bem rigorosa. Então ela não deixava por menos. Ela falou, não, ele não pode dirigir não. Já está sendo escândalo, ninguém apaga esse escândalo, então não dá. Mas isso não impediu ele de escrever, ele de deixar registrado para o mundo de forma muito fácil, muito simples, os conhecimentos, que era uma coisa assim, difícil, né? Como explicar a chakra ocidental? Não tinha como, não tinha como, era muito difícil. O indiano sempre foi uma coisa, parte da cultura dele, mas fora daí, nossa Senhora, eu não sei nem como eles entenderam isso, nem sei como eles conseguiram entender, destrinchar e fazer desenhos. Eu vou mostrar aqui para vocês um dos desenhos que ele fez. Ele que fez esses desenhos todos, né? Para explicar. Então, vou mostrar aqui no livro os desenhos que ele fez, tantos desenhos indianos, passou como é que era, como fez os desenhos para nós entendermos, nós, pobres mortais. Ó. Isso aqui é tudo desenho dele. Opa, aqui, ó, tá vendo? Tudo desenho dele. Ele fazia esses desenhos e fazia esses desenhos também. Ele reproduziu tudo. Fez tabelinha. Ó. Esse aqui, hoje em dia a gente já conhece, é familiar do nosso dia a dia, esses desenhos dele, né? Muito interessante. Então, ele fez desenhos também que a gente pudesse entender a mais popular deles. A ligação do corpo humano com os gânglios. Legal, né? Olha. E até hoje não tem ninguém que queira substituir esses desenhos. Estou vendo se entrou mais alguém? Tá. Não tem assim pessoas que queiram, porque eles deixam os desenhos que ele fez mesmo. E isso, naquela época, era vulgarizar, né? Era vulgarizar o conhecimento. Então eles achavam que estava dando muito fácil uma coisa difícil. Nossa, a coisa foi difícil pro lado dele, isso sim, né? Então, inclusive ele fez assim, foi didático, esses livrinhos aqui são didáticos, extremamente didáticos mesmo, né? Ele fala assim, a palavra chakra é sânscrita e significa roda. Também se usam várias acepções figuradas incidentais, por extensão como nas línguas ocidentais. Daí ele fala, pôr em marcha as rodas da régia carroça do reino da justiça.
Esse é o exato significado da expressão para o budista devoto, ainda que a tradução literal da palavra seja giro da roda da lei. Na realidade, o chakra quer dizer giro da roda da lei. Por que roda da lei? Porque ele determina a nossa saúde. É aí que está. E nossa duração de vida. Tá? O uso em acepção figurada da palavra chakra, de que tratamos, nesse momento refere-se a uma série de vórtices semelhantes às rodas que existem na superfície do duplo etérico do homem. Na realidade, são vibrações. Né? Mas, naquela época, como a Leona entrou, que bom. Como determinar isso? Como saber? Como falar? Então, pensa que em 1900 foi muito difícil. Ele ditou em inglês, ditou em alemão, todas as línguas. Na Índia, ele ditou lá, a partir de lá. Então, tanto que a primeira edição desse livro aqui está registrado, ó, gente. É interessante isso, está registrado. A tradução foi do Gervásio de Figueiredo, né? Através da editora Pensamento, mas a primeira edição dele, a edição geral, foi para a editora Madras da Índia, né? Não essa Madras de hoje aqui, né? Madras da Índia, né? Lá na Índia. Então, e teve outras edições dele, a editora Pensamento, que fizeram essas edições aqui. Então, e eles passaram para a humanidade de forma muito simples, muito assertivas, inclusive. Até hoje, as pessoas se recorrem ao ensinamento do Lidigbita. E depois dele, ele foi o primeiro. Depois a Blavatsky, que mencionou isso, falou sobre chakras e tudo mais, vibrações, aura, tá? No seu livro Isis Sem Véu e no Doutrina Sagrada, Doutrina Secreta. Então ela destrinchou o assunto. Então, e ele fez isso no mesmo período, porque eles estudaram e fizeram no mesmo período, né? Então ela falou, não, mas quem está fazendo isso aí foi muita briga, gente, muita briga. Mas, né, é a vida, né? E aqueles teosofistas, aquelas pessoas estudiosos, né, da época que queriam mostrar para o mundo que o mundo não sabia. Isso significa ampliar os conteúdos da consciência, já que a consciência estava num pequeno processo de ampliação, né? As pessoas estavam assim, mais alargando os limites da consciência do mesmo jeito que estão alargando agora, a consciência está se expandindo mais. Naquela época eles estavam se expandindo para chegar no ponto que nós estávamos aqui. Agora está um pouco mais. Então, puseram conteúdos. Toda vez que você expande a consciência, chega uma leva de novos conteúdos, né? Então, ela falou muito sobre história, sobre os chakras, e ele, eu acho que ele foi o professor, se talvez não fosse possível entender tão bem o que a Blavatsky disse, se não houvesse os livros do Lidigbita, né? Ele foi pastor protestante durante um tempo, né? Depois ele deixou de ser. Ele trabalhou em carvoaria. Então, na realidade, ele... aqui está. Então, 1895, gente do céu. É muito longe, né, da nossa realidade. Ele e um amigo que desenharam isso. Não foi só ele também. Tem outros traços que é dele, tem outros que é do amigo, né? Então, olha só, a gente vai vendo que eu vou marcando aqui, senão depois eu perco essas anotações onde estão sendo feitas. Eu ganhei de uma amiga aqui, ó, uns caderninhos. Eu gosto de ter caderninhos, né? Caderninhos, anotações. Eu tenho vários aqui.
Então, eu vou escrevendo as minhas anotações aqui. Então se eu não puser, não fazer isso, depois quando eu vou procurar, eu não acho, né? Então, eu tenho que dar um destaque para a palavra, né? Porque as letras se confundem, pronto. Então, o Lidbit, ele foi um devoto para expandir esse conhecimento. E naquela época, lembre-se, não tinha internet. E também tem uma coisa, as pessoas não liam tanto. Então eram grupos fechados, grupos que foi chamado depois de teosofistas, que se reuniam para ler esses livros. Conforme eles iam editando, então eles se reuniam para poder ler. E aí iam, né? Iam divulgando um para o outro, um para o outro. E à medida em que eles iam se conectando com esse conhecimento, eles iam expandindo para o outro. Então foi uma época de 1800 para 1900, sem ser dá uma pequenininha expansão de consciência. Agora, 2020, dá outra pequenina expansão de consciência, né? Agora, um pouquinho maior do que aquela outra. Então, dá conteúdos. E ele foi a pessoa que nessa data de 1895, gente do céu. Então, ele já previa que ele fala que possivelmente esse livro cairá nas mãos de pessoas não familiarizadas com terminologia teosófica. Não será demais uma explicação preliminar. Então, ele foi didático. Então, uma coisa que hoje em dia nós também temos que ser um pouco em relação a outros conhecimentos que estão sendo expandidos agora, como a telepatia, né? Então, veja, nas conversações comuns e superficiais, o homem costuma falar da sua alma como se de sua alma, como se o corpo, por intermédio do qual ela fala, fosse seu verdadeiro ser. Então, ele falava, o homem é uma alma que possui um corpo. Ele foi um dos primeiros ocidentais a falar isso claramente. Então eu costumo traduzir para o nosso entendimento como: eu sou uma alma que estou num corpo, eu não sou o corpo. Eu estou num corpo. Então ele, na palavra dele, ele falou o seguinte: o homem é uma alma que possui um corpo, ou em realidade vários corpos. Porque além do corpo visível, por cujo meio desenvolve seus negócios, desse baixo mundo, tem outros corpos invisíveis, a visão ordinária, com as quais se relaciona com o mundo emocional e mental. Isso ele falou em 1800, gente. Em 1900 foi editado aqui no Brasil. Então, quando se fala disso hoje, para muita gente parece ainda novidade, mas já vem vindo. Então, quando ele falou isso, os ocultistas, os iniciados, já sabiam desde o Egito. Então, sempre teve aqueles que sabiam, que tinham seus amigos em volta, que sabiam também, e que se encarregaram de levar esse conhecimento até os dias de hoje. O Lidbit foi um elo dessa corrente que está nas nossas mãos hoje, né? Então, de manter esse conhecimento sempre ativo, né? Então, ele falou do pretérico, né? Grau da matéria física ainda invisível, chamada etérica. Essa parte invisível do corpo é de suma importância. Então, na realidade, a vida do corpo físico muda intensamente para viver e necessita de contínua dimensão de 3 fontes distintas. Precisa de comida para digestão, ar para respiração e de 3 modalidades de vitalidade para assimilação. Essa vitalidade é essencialmente uma força, mas quando está revestida de matéria, parece ser um elemento químico sumamente refinado. Então ele fala da aura, né? E daí ele começa a falar dos centros energéticos, né? Então, observando isso aqui, né, que fica
ao redor, ao longo da nossa coluna, está vendo isso aqui? Estão aliados aos gânglios do corpo, né? Então, o gânglio plexo, coccígeno, o gânglio sacroespinhal, o gânglio lombar, cordão simpático, coluna vertebral, plexus pulmonar, gânglio torácico espinhal, gânglio cérvico espinhal e gânglio carótido. Então, sem isso, sem esses gânglios, nós não vivemos. E quando eles param de funcionar, nós começamos, eles diminuem pelos anos, a gente começa a envelhecer. Então, por isso que os indianos, os iniciados, vêm fazendo respiração voltada para esses gânglios para reter um pouco o processo de desgaste do corpo, né? Então, eu relacionando isso e pensando no transe, porque a gente é difícil saber o que é transe, né? Principalmente naquela época de 1800, 1900, por aí, eles não sabiam o que era máscara, não existia lá na Europa isso. Porque o mestre Ireneu começou quando? Ele é de 1900, né? 1888, quando acabou a escravidão no Brasil, entre 1880, 90 1900. Mas isso secretamente, fechado no meio da mata, lá no Acre. Imagina só, o Acre ainda era da Bolívia, do Peru. Então foi um negócio que nós não temos nem notícia. A gente sabe que teve porque ele falou para os seus discípulos, a gente não sabe exatamente como tudo aconteceu. Ele é da época do Rondon, imagina só. Então, o pessoal lá em Londres, que estava escrevendo sobre a teosofia, e escrevendo esses livros, não tinha a menor possibilidade de saber. O Lidibit, que era um cara atenado pra caramba, ele sabia que em algum lugar do mundo tinha um grupo que já tinha começado a agir conforme os ditames da Era de Aquário, da Nova Era. E ele falava, ele berrava no ouvido da Blavatsky, que tem registro pela Ana Bessan, né? Ele ficava berrando lá, ele gritava, ela mandava ele embora, ele ficava berrando. Eles já começaram, e nós estamos aqui ainda fazendo isso, eles já começaram, não interessa o que já foi, tem que ser o que será. Ele ficava infernando mesmo, né? E teve até 2 vezes no Brasil. Teve no Rio de Janeiro, que já era muito para a cabeça dos ingleses, né? Mas não sabia, imagina, ele precisa pirar muito mais para pensar em Acre, né? Nossa, precisa muito, né? Mas a cabeça chegou a pegar essa energia, de tão antenado que esse cara era, né? Então, mas como ele nada viu, então ele não pôde afirmar nada, né? Mas ele era um cara cuidadoso, apesar desse avanço dele. A Raquel quer saber qual é o livro. Esse livro, querido, está nas minhas indicações. Embora essas indicações que eu dou sobre livros, está na página dos membros. Infelizmente, eu fiz 55 listas, indicações de livros. Esse é um deles, tá? Então, estou falando para você, dos chakras, do Lydie Bitter, da editora Pensamento. Ele é editado no Brasil, sim. Tá? Na editora Pensamento você acha ele. Você não acha só ele. Eu aconselho a comprar toda a obra do Lydie Bitter, porque tem a duplo etéreo, tem sobre a cromoterapia, sobre a reencarnação, tudo vivinho pequenininho, baratinho. Eu aconselho a que se compre toda a obra dele, né? Tá bom? Então, é dele que eu estou falando, e ele é contemporâneo da Blavatsky, entendeu?
Então, é bom a gente estar sabendo como é que essas coisas funcionam. Então, o que tem isso a ver conosco? Tem muito. Vou explicar. Mas tem muito mesmo, viu, gente? Tá? Vou até dar um tempo aqui. Eu tenho sempre uma garrafinha d'água que eu tomo direto. Adoro, adoro água. Eu ando com as garrafinhas. Então, acabou uma, eu pego outra. E assim eu vou. Então eu vou tomando água o dia inteiro. Eu sou diabética, então eu tenho que tomar água, porque senão a pele seca pra caramba, né? Já seca tomando água, quanto mais não tomando. Então, quer dizer, eu acho que eu estou quase curada, porque eu tenho feito exames, então eu uso esse aparelhinho, tá vendo esse aparelhinho aqui? Ele tem aqui, tá vendo aqui, ó? Põe aqui, 153. Para diabético tá ótimo, mas ele já está descendo, já está melhor. Então eu tô ótima. Para eles eu tô ótima, né? 110 normal, isso porque eu tomei café agora. Eu tomo café e um ovo. Pronto, já. Não como mais nada. Então daí eu venho para cá, já acostumei até a fazer isso. Então, o Lady Bitter, voltando. Ai, a gente vai voltando de um assunto para o outro, né? Mas quando eu me exponho falando sobre a minha saúde, porque eu sei que os chakras têm a ver com a saúde também, né? Você fala, mas por que eu não consigo me curar? Eu até que consigo, né? Então, 76 anos, eu acho que até que eu estou inteira, né? Mas tem coisas que a gente não, por mais que eu faça, eu não consigo. Mas eu tenho esperança de me curar, porque teve o fundador do Opus Dei, ele conseguiu se curar da diabetes, pelo menos ele escreveu isso no livro dele. Então eu estou na fila, estou pleiteando essa cura, né? Então, claro que nós estamos todos aqui tomando a asca e temos um grupo, precisamos de um grupo, fazemos a nossa prova asca, para nos curar, para nos tratar. Não existe ninguém que vai participar de um trabalho como o nosso se não for por as suas próprias razões, né? Os motivos são sempre pessoais também, ampliam-se à medida que a gente entende que o outro também pode ter algo semelhante ao seu, ou parecido, e está procurando a cura também. Então a gente fala, vamos, né? Então não é só eu vou, vamos, né? Todos nós. Essa é a grande visão que a UESCA tem. Então você não faz, por isso que não é trabalho missionário, não é escolhido por Deus, não é nada disso. Todo mundo está nessa para se auto curar, tá? Então me ponho nessa lista também, graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, mas eu não sei tudo, mas tudo que eu sei, eu prometo tá passando, tá? Então, a ayahuasca é uma planta, são duas plantas, vocês sabem disso, todos que estão nessa lista sabem, já tiveram essa experiência, eu sei que já tiveram, é uma planta de transe. Então, mas tem muita planta, tem. Você pode entrar em transe até com água com açúcar, né? Mas é uma planta de transe que ela, diferente de outras plantas, ela não vicia. Diferente de outras plantas, ela não vicia. Ela não cria dependência. Então, eu tomo já mais de 30 anos, então, só para dar toque, não estou querendo falar, eu tomo, não, né? Então, eu comecei tomando copão, assim, 2, 3 num trabalho. E foi diminuindo, 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 né? Hoje em dia eu tomo a metade do mínimo que todo mundo toma e já entro em transe igual. Então ela não cria dependência à medida que você vai. Mas isso depois de anos, não é assim, depois de 3 vezes você fala, já posso diminuir, não é assim não. Também se fizer, eu já vi gente querendo falar que em 3 anos já pode diminuir. Não entra em transe, é só isso. Ela tem uma intuição, mas não entra em transe, não entra. Demora para a mente se acostumar. Então é o seguinte, você toma,
aquela planta ela vai para o cérebro, a glândula pineal, ela vai para lá. Então ela vai regular o quê? As ondas cerebrais. Então você vai para alfa. Você está em beta agitado, você vai para alfa. Aí ela vai acalmando e vai para teta e vai para delta. Então, se você não fizer isso naturalmente, só que faz isso rápido, tá em 20 minutos já está tudo ali. E daí você entra nas dimensões dessas ondas cerebrais. Então, se a pessoa mente, ela não vai fazer nada, é só isso, né? Então, aqui, eu vou mostrar para vocês o mapa das ondas cerebrais. Ó, é esse aqui. Esse aqui vai estar no meu futuro livro sobre telepatia. Então, eu estou editando esse ano um livro de ouro líquido, sobre feitiço. Então, depois desse livro vai vir esse aqui, que também já está escrito. Então, quando nós entramos, né, estamos indo para o trabalho, o nosso cérebro está gama, está em gama. É a maior atividade mental que a pessoa tem medo. Sabe aquele medo? Você tem medo? Quando você tem medo, o cérebro está em gama. Gama é anterior ao beta. Olha, eu vou mostrar só um gráfico, tá? Gama, beta. Eu falo gama, mas tem outros ondas cerebrais que a ciência ainda não estudou o suficiente para divulgar. Mas esse já está consagrado, então eu falo dele, né? A gente tem que falar de uma coisa que dá para provar. Então, o gama, então você está em gama, está com medo, está em gama, né? O pensamento, mas só que o pensamento, ele transita nessas ondas cerebrais, ele não fica numa e fica, não. Ele vai sobe e desce. De repente você está calmo, de repente você fica nervoso, outra vez você volta. Então, é muita atividade dentro do cérebro, da cabeça, né? Então, o medo praticamente é quase uma característica da onda gama. Aí quando você está em beta, normal, por exemplo, nós aqui, sim, praticamente, estamos em beta. É um pouquinho mais, menos excitado, embora esteja excitados, quer dizer, estamos falando, estamos pensando, estamos gesticulando, né? Ativo, mantém ansioso. Mantém ansioso. Então a pessoa fica ansiosa, né? Então ela entra em ansiedade, né? Fica muito ansiosa, né? Então, mas daí vai para alfa, daí quando toma, automaticamente vai para alfa. Ou então pessoas treinadas com yoga, com tai chi e outras práticas, a relaxar, respirar, né? Aprendeu, ela já vai em alfa. Então, quando ela vem para um trabalho, uma lista como a nossa aqui na internet, que ela vai conversar, ela já está mais relaxada para poder ouvir e assimilar bem. No alfa, então, vai dar uma coisa mais reflexiva. Então, esses três ondas cerebrais, elas são muito ativas durante o nosso dia a dia. Dia a dia. Agora, tem pessoas que não conseguem passar muito disso. Então, quando elas vão dormir, que estão em delta, já passaram por teta e vão para delta, elas vão de sopetão, tum, dorme. Passa por teta e nem para, vai pá, e dorme, né? E fica inconsciente. Passa 6 horas inconsciente, né? Depois acorda. Às vezes sonha, né? Às vezes não. Então, essas atividades do cérebro, elas são portais. E você, durante o trânsito, você sabe aonde eles estão agindo. No começo, que a gente começou a tomar, a pessoa não percebe a diferença entre seu estado gama, beta, delta, alfa, e não percebe. Não é, para ele tudo é transe, né? De repente ele está ali, está vendo umas bolinhas no ar, ouve um zoom aqui no ouvido, não sei o que lá, vê a forma geométrica,
Aí já vou, aí dá vontade de vomitar, dá vontade de ir no banheiro. E às vezes passa o tempo inteiro nessa, né, entre gama, beta e alfa. Porque se ele conseguiu levantar da cadeira, andar, ele tem que ficar um pouquinho beta, né? Senão não dá, né? Não dá para ter atividade física se ele estiver em delta, ok? Não tem como. Então, é só um raciocínio leve para a gente ver como nós nos comportamos dentro de um transe. Eu estou falando aqui para a, a lista de amigos e participantes da Porta do Sol. Então, eu entendo que muitas pessoas às vezes não voltam ao trabalho, embora gostem de ouvir minhas lives, estudo, continuem, e vão só de vez em quando porque tem muito medo. Fica muito assustada com coisas que não entende. Então, eu estou tentando explicar que como entender o próprio trânsito, como entender isso, né? Então, você vê, se tem medo, seu cérebro está em gama, ele está ativo. Então, você veio de casa dirigindo, ou veio vendo a paisagem, desceu a escadaria, blá, 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 blá. Aí você entrou no salão e falou, ai meu Deus, você está muito excitado, aí você pode ir assim, passar até acalmar um pouco e ir para beta. Está só excitado, ai, mas isso quer não ser natural. O cérebro está ainda muito ativo. A pessoa não sabe parar um pouco o cérebro e entrar em estado meditativo. Então, que ele vai entrar em estado meditativo, de relaxamento, quando ele estiver em alfa e em teta. Antes disso, ele não entra, tá? Então, eu já vi muito padrinho, assim, muito, cara antigo de idade, muito antes de mim, cabelinho branco, meio curvado, entrar na fila para tomar o seu sacramento, olhando para baixo, pensando, meditando, sabe? Rezando antes, com temor a Deus, não medo por si. Entendeu a diferença? É isso aí. Então, esse medo, às vezes a pessoa está tão assustada que ela não consegue perder esse medo. Sair, não é perder, porque você não perde o medo, né? Você sai da onda gama. Toda vez que você entrar em onda gama, você vai ter uma ligeira sensação de medo. Ai, você quer uma onda nervosa, né? Aí você toma, vai para beta, vai para alfa, você já acha que já tá bem. Então, você vai entrar ligeiramente no seu inconsciente, em ondas cerebrais de alfa, né? E vai ver pessoas que você conhece, que desencarnaram ou não, coisas da sua vida, né? E atividades físicas do chakra do solar para baixo, quer dizer. Aqui mostrando aqui, ó. Solar para baixo, ok? Está explicado? Solar para baixo. Então vai pegar no intestino grosso, provavelmente, né? Vai no plexo, né? Nos órgãos da bexiga, do pâncreas, né? E a pessoa vai do estômago. Então, se a pessoa tiver algum bloqueio ali, geralmente ela tem bloqueio, né? Ela vai eliminar por ali. Então, se tiver, por causa do medo, por causa da onda, gama, ela comanda isso aí. Então, assim, e a pessoa não consegue sair, porque ela está com medo, daí que ela fica pior. Daí quando ela fica pior, ela começa a berrar, né? Ah, meu Deus, ela começa a se movimentar para entrar mais em gama ainda, mais para ver se sai. Não, e a planta já está lá, ela entra em máximo de duração, ela começa a atuar em 20 minutos.
Depois de 20 minutos vai até 3 horas. Então você vai ter que suportar isso mais 3 horas, né? Então, se não houver, a pessoa não prestar atenção no ritual e nos cantos e não aceitar ser comandada ali, ela não sai dessa aflição que ela se encontra. Então, hoje em dia, já é muito mais difícil as pessoas entrarem nessa aflição, mas sempre tem um ou outro que entra, né? E daí, para sair disso, a pessoa leva um tempinho, às vezes rapidamente sai, outras vezes não. Então, muita gente sai correndo, vai lá para fora, vai para a fogueira achando que fica fazendo assim para a fogueira. Ah, gesto, resolve, não resolve. Porque cerebral não é gestual, entendeu? Não é gestual. Então tem uns que sentam no chão e se jogam no chão. Não resolve. Vai no banheiro, também, melhor, mas não resolve. Né? Limpa seus canais que está sendo atingido, porque a sua consciência, por que dá isso? Então, a gente fala assim, eu não volto porque eu não quero vomitar, não quero ir no banheiro. Então, eu vou dizer para você, por que você vomita tanto? Eu fiquei assim também, 3 anos, que eu não sabia, ninguém me dizia nada. Depois que eu melhorei um pouco. Então, hoje eu conto para todo mundo, para ver se todo mundo melhora de cara. Então, a sua consciência está no seu corpo, né? Então, ele está concentrado nos chakras básicos, né? No chakra da pelve, né? No solar e no esplênico. Você está preocupado com o outro, com a sua comida e com a sua evacuação, ou com a sua excitação, com a sua sexualidade. Às vezes, na figura de uma pessoa que você fala que você ama ou amou, ou não te quis, ou você quer e ela vice-versa. Então, fixado nessas coisas, você vai sofrer. Então, e vai dar um meio de medo e querer resolver as questões particulares. Então a pessoa fica presa nesses chakras e não sai daquilo. Não sai, fica. É angustiante mesmo. Então, como é que se melhora? Quando passa um pouquinho de 20 minutos, tal, que o chá fez efeito, daí tem que tomar mais um pouquinho. Sempre o Daime fala assim, o pessoal antigo de Daime, passou mal, dá mais um pouquinho. Aí ele vai para beta. Aí, se a pessoa for saudável, se a pessoa for saudável, dessa atividade ativa, ela concentra, em vez de se concentrar só nessa parte da cintura para baixo, ela começa a olhar o inário, cantar, tocar, ouvir. Então ela começa a querer acalmar, não é elevar seria a palavra, seria relaxar. Ela começa a relaxar a sua mente, que geralmente está estressada. Mente estressada é mente excitada, né? Então ela começa a relaxar, é onde ela, agora sim, eu vi minha avó, vi isso, vi aquilo, vi o santo não sei o quê, ela começa a ter essas visões do seu universo particular, né? Do seu inconsciente particular. E à medida em que a pessoa vai entrando num relaxamento através dessa meditação musical, né? Que a gente usa todos os recursos, a música, o incenso, o perfume, sonzinhos, pequenos sons, né? Cores, para levar a pessoa para a teta. Então, a onda cerebral é mais lenta. Então, essa pessoa vai começar a ver as coisas que ela não entende de forma geométrica, vai aparecer muita geometria para ela, né? Se ela for clarividente. Se ela não for clarividente, ela vai ter percepção. E se ela não for clarividente, uma hora ela se torna rapidamente clarividente. Eu, como sempre fui clarividente desde o meu nascimento,
Eu já entrei vendo tudo. Mas tem gente que demora um ano, às vezes demora menos, mas abre, a visão abre. Né? Visão espiritual abre. Então, você tem, começa a ter dos seus conteúdos internos, do seu eu interno, do seu eu superior, ele começa a se manifestar para você. E tudo que você não entender vai virar geometria. Tá? Então, às vezes eu já vi assim, desenhos sabe aqueles, nossa, assim, parecem mandalas, umas coisas assim maravilhosas, maravilhosas. Nossa, a gente pega uns três e fala, nossa, isso é coisa bonita. Né? Mas à medida que a gente vai descodificando esses signos, sinais, você vai tomando a forma original deles, né? Então, depois disso, você pode entrar em delta. É a hora que você perde, perde não, a sua consciência sai da fixação do seu corpo e vai para o astral. É onde você amplia realmente a consciência, onde você deixa de pensar só em si e entra em contato com outros universos e outras inteligências que se podem te ensinar alguma coisa. Antes disso, não. É delta. Consciência delta. Como o cérebro não consegue ficar muito tempo em delta consciente, porque geralmente o estado delta é inconsciente, é aquele estado de sono profundo, mas quando você toma ayahuasca, ele torna-se consciente. É aí que você vai ampliar a consciência. Em vez de você dormir e despencar, você mantém ela acordada. Por uma fração, às vezes, pequena de segundos. À medida que você começa a treinar, você aumenta. E começa a ter mais conteúdo. Você começa a ficar com mais contato com outras inteligências que podem se manifestar através da sua mente tranquila. É como se a gente tivesse uma sala que todo mundo fala e alguém quisesse falar conosco. A gente tem que esperar baixar o som, né? Diminuir para poder conversar, senão não dá, como se fosse uma discoteca. Tem que abaixar o som, diminuir. Tá. Então a mente não consegue, às vezes, conscientemente ficar acordada em beta, em delta. Então ela escapa e volta para tetra ou alfa rapidamente. Depois você pode até tentar outra vez. Mas essa onda delta, como ela só se manifesta quando você está inconsciente, então qual eu acho que você se torna consciente? E a melhor maneira de fazer esse contato é estar imóvel. Porque se moveu, você vai para alfa e teta. Qualquer movimento que você faça muito rápido, ele atrapalha. Porque o corpo tem que ter uma certa consciência para poder fazer isso aqui que eu estou fazendo. Né? Ele pode até fazer descoordenadamente, mas se ele fizer por mais de um segundo, a mente já começa a tomar conta dele e trazer para beta, para poder funcionar melhor. Entenderam? Então você tem que ficar imóvel. Quanto mais imóvel, mais quietinho, mais tá, aí você vai manter na mente e silenciar os pensamentos. Aí você, então, vou repetir. Em gama, que é o mais agitado, atividade mental superior, resoluções de problemas. Beta, pensamentos ocupados, concentração ativa, né? Então você faz assim, concentração caminhando, concentração fazendo yoga, você está em beta mesmo, mas concentrado, né? Não está em beta desconcentrado. Em alfa, relaxamento, acordado, assim, dá
A mente ainda está suportando ficar acordada em teta. Meditação profunda. Então, e em beta, delta, profundo. Então, aonde vai ampliar? Quando fala ampliação de consciência, é essa parte de teta e delta, que você vai tornar consciente. Então, os ocultistas, os iniciados falam o despertar da mente. Ela está sob o véu profundo do sono, do inconsciente. Aí você abre para ver. É isso que abre, você se torna consciente. Esse é, acordou. A mente acordou. Às vezes você está dormindo, ou está relaxado, de olhos fechados, mas a sua mente acordou. Ela vai acorda e começa a se expandir. Deu para entender, gente? Eu acho que deu. Foi legal? É. E daí ele vai falar muito mais sobre isso, né? Eu acho que tem que repetir isso mais vezes, mas então em que momento que uma pessoa pode entrar em paranoia? Sabe quando a pessoa entra naquela loucura? É raro. É muito raro a pessoa estar tomando ayahuasca. Estou falando do transe de ayahuasca, viu, gente? A pessoa entra e chega num momento em que ela entra num transe que ela não sai. Ela tem que ir para o hospital, ela tem que fazer um monte de coisa, né? E de preferência não volte mais, não tome mais e fica na sua. E geralmente fazem pessoas com comprometimento mental, porque essa paranoia, essa perda de controle mental, ela só pode acontecer em beta. Ela não consegue, é um surto, isso é um surto. Ele não acontece nem em delta, nem em alfa, nem delta, nem teta, nem alfa. Só em beta. Então, ela está ali, quando ela vai começar, ela já entrou. Já entrou, só que ela não para, ela não consegue ir para alfa, nem voltar para gama, nem para nada. Ela perdeu a mão. Essas pessoas, em geral, elas não perdem a mão porque tomaram ayahuasca. Elas já perdem a mão na vida. Ela já tem comprometimento. Por isso que nós perguntamos sempre para a pessoa, você toma remédio? Você está deprimido ou não? Isso é de menos. Embora a gente pergunta também, né? Mas não é isso que faz isso. É o descontrole mental da onda cerebral. Não é nem causado por perturbador, por espírito maligno, nem por personalidade, nada. É um distúrbio físico, numa onda cerebral. E se a pessoa for fazer um exame no hospital, vai dar. Um eletrocefalograma vai dar, com certeza vai dar. Então, melhor a pessoa ficar quietinha. Então, às vezes pode até não dar, mas a personalidade já esgarçou, já sabe, se esgarçou. Daí também não dá, do mesmo jeito, né? Então, mas é em beta que acontece. Tanto que funciona em beta, que ela pode tomar remédio para passar. Porque se fosse em teta e delta, não ia passar, porque não ia atingir essa onda, entendeu? A não ser que tomasse anestesia profunda, né? Ele não dormia, não acordava mais, é isso, né? Então, é importante nós sabermos que só de conversar assim com a pessoa, você já sabe mais ou menos o que aquilo a pessoa pode fazer. Então, a gente pede, no exame de anamnese, pessoas que só têm comprometimento mental, tomam um remédio forte, faixa preta, tudo, que se ela só pode tomar se o médico dela autorizar. Se não autorizar, não. E se for doente mental, tiver comprometimento psicológico, mental, os pais também têm que autorizar, senão a gente não dá. Então, já vai tomar um pouquinho e vai ver como a pessoa se comporta. Às vezes, a pessoa não tem essa paranoia, não entra nessa loucura assim, do eu, né? Entra no próprio eu, não entra na parte espiritual, entendeu? Então, às vezes, a pessoa faz isso por rebeldia. Rebeldia. Então, a pessoa entra por uma rebeldia que não tem tamanho. O cara, eu vi num dos
os trabalhos passados, uns 2, 3 pessoas assim, por rebeldia. Então, é só dar uma ordem, fica firme, parou, acabou, a pessoa para. Ela faz porque ela acha que ela quer dar trabalho, ela quer chamar atenção. Então ela começa a berrar, começa a gritar, quer arrancar a roupa, quer se exibir, quer se. Né? Então a gente não parou, parou. Quando a gente vê pessoas dentro do trabalho que querem ficar arrancando a roupa, antes dela tirar, a gente já chega os guardiões e fala, não pode tirar. É só isso, não pode tirar. Ah, deixa fazer o que quer, pode fazer o que quiser, não lá no nosso trabalho, em outro lugar. No hospital psiquiátrico, em outro lugar, aqui não. Não é certo? Quer bater? Não vai bater também, a gente segura. É isso. Então, não leva pessoas que têm esses tipos de traços de personalidade. Né? Tem pessoas que têm essa violência, né? Muita violência, porque tem muito medo. Então, a mente dela é excitada. Então, ela tem que aprender a relaxar primeiro, ela tem que aprender a respirar, já tem respiração muito rápida, né? Ela tem que aprender a respirar e devagar, tomar os passos, ir na Federação Espírita, ir nos lugares que dão paz, trabalhos espirituais, para depois chegar no trabalho com a Porta do Sol. Tá? Existem pessoas, trabalhos espirituais, que, como eu acho que é para pessoas com comprometimento mental, né? No trabalho nosso, as pessoas largam das drogas, largam. Mas se a pessoa, além das drogas, tiver comprometimento mental, ela precisa fazer tratamento. Se ela não tiver comprometimento mental, ela larga de cara, de prima. Mesmo de bebida, de tudo que ela quiser. Ela só querer, acabou. Né? Quem não tem, aí precisa fazer tratamento como qualquer outro cidadão. Estão entendendo, gente? Então, eu pretendo voltar a esse assunto várias vezes, falar bastante com vocês sobre transe e como os transes funcionam, né? Aqui estava a sequência das ondas cerebrais, né? Tem outras ondas aí que também não vale a pena estudar tanta onda, mas essas aqui são as principais, né? Então, que a gente dá conta de ver, né? Então, tem uma onda, além da delta, epsilon, que leva para o mundo interior de forma profunda. São ondas bem lentas, mas muito lentas, né? Talvez está aqui nesse... Quando eu lançar esse livro, ele está escrito nele, né? São onde você vê, se perde a noção exata do tempo total. E algumas vezes, né? Deve ter acontecido com vocês também, de você estar numa onda cerebral bem além da delta, né? Nível epsilon, em que entre uma frase e a outra do inário parece que passou uma eternidade. Você viveu uma eternidade, quando você volta um pouco assim, está na outra frase. Ou então passou 3, 4 anos e você nem viu. Então você está nessa onda epsilon, que é entre... aqui está. Entre... delta, né? Está ali, né? É mais profunda ainda, né? Então, estado extraordinário de consciência, profunda meditação, a pessoa entra numa meditação que ela pode levar dias naquele estado. É diferente do outro que está dando trabalho ali, entendeu? Existe uma satisfação física, né? A sensação de bem-estar físico. Ele tira
dores. Ele alivia e cura muitas dores. Muitas dores é curado ali. É um som. Pode sentir o pensamento de outras pessoas, geralmente ouvi-los como um discurso comum. A gente se torna perceptivo, você ouve o pensamento dos outros. Normalmente sente pensamentos superficiais. Ele vai abrindo de um jeito que o cara pensou lá em Marte e você pegou aqui, entendeu? Então é forte, é forte. Tem um nível ômega, em que a pessoa tem a habilidade de poder identificar-se com a mente do outro, ela e o outro. Então, às vezes, você tem uma vontade de ir no banheiro, mas não é seu. Você pega por causa daquela onda que ela copia, parece que ela copia o que o outro seu. Então, tudo isso eu estou dizendo aqui nesses livros, nessa apostila, para nós podermos entender os nossos transes, como é que eles funcionam. O iniciado, vou guardar isso aqui, ele entra em transe, ele vai percorrer todas essas ondas cerebrais e volta com facilidade. Esse é o ideal máximo, master de toda e qualquer iniciação. Você entra desde o agitado até ser calma. E depois você volta. Calma, volta. Então você consegue transitar entre várias ondas cerebrais com mais facilidade. Porque cada onda vai abrir um portal. Né? Cada onda vai abrir um portal do qual você vai ter comunicações com seres que vibram naquela faixa de vibração. Então, tem seres que habitam nas ondas, que só vibram na onda gama, animais, por exemplo, né? Vários tipos de animais e até mais, né? Então, tem pessoas que falam assim, fulano é um animal, não é fora de entende que quer dizer animal, entendeu? Porque ele vibra na vibração daquele animal. Ele não dá chute, ele dá coice, entendeu como é que é? Desce. Então, então a onda que você vibra é a onda que você se comunica no astral. Então, se você abaixa muito a vibração aqui, para o chakra básico, solar, o plexo, aqui para baixo, você vai vibrar nessa onda aqui. Nessa onda do animal, essa onda dos desejos. Porque o animal ele tem uma única, uma finalidade certa, né? Que é se procriar e sobreviver. Geralmente por muito pouco tempo, ele se desgasta demais, né? Então, intenso, muito, demais. E aí, sabe, para ele, que tem uma vida que ele não fala e não medita, não tem que construir nada, ok, mas você não pode ser assim, né? Um ser humano, ele precisa relaxar. Ele tem que sair da vibração do desejo sexual, do prazer, de só querer ter prazer pelo sexo. Aí, geralmente, a pessoa vai, prazer pela comida, né? Às vezes é um prazer pelo esforço físico, né? Vai dançar, vai fazer ginástica, vai sei que lá. E aí também tem prazer em aquietar a mente. Então, na medida em que é a vibração que ele se conecta, é onde é a sua vida. As dificuldades da sua vida também são relativas a isso, né? As mirações, miração é aquela evidência, sabe, querido? O Manuel está fazendo uma pergunta. Não é diferente, é uma coisa só. Tem gente que não, miração é uma coisa, aquela evidência é outra. Não é aquela evidência. Né? Então, você pode ser aquela evidência, você desenvolve essa capacidade de ver
no plano espiritual. Qualquer pessoa pode desenvolver, e todo mundo que toma ayahuasca desenvolve a clarividência uma hora. Uns mais rápido, outros mais lentos, mas todos desenvolverão de alguma forma. Viram com seus olhos, abertos ou fechados, outro plano. Mas tem que ir para outro plano. Tá? As mirações de alfa, de beta, de delta, uma é diferente da outra, não é a mesma coisa. Tá? Não é geral. Por isso que tem pessoas que começam fazendo um trabalho, mas antigamente eu via minha avó, eu via isso, e agora eu vejo outras coisas, porque ela já foi evoluindo na vibração, mudando de faixa vibratória. E à medida que ela entra na faixa vibratória, ela tem que conhecer aqueles que vibram naquela faixa para se comunicar. E geralmente não sabe quem são, daí chama de anjo, de santo, de Deus, não consegue se comunicar. Então, parece que o mundo não é dela também, mas faz parte do mundo dela, tá? Então, assim, já uma hora que eu estou falando, uma hora, Jesus, Senhor, Deus do céu, muita coisa, né? Muito tempo falando, gente, que coisa. Então, eu queria agradecer ao Manuel, ao Dória, a Mariana, a César, a Juliana, a Raquel, o Edson, o Salvador, César, a Renata, a Camila, a Roberta, Ana Paula Nádia, Andréa Cortez, Mariana, Juliana Casagrande, a Raquel, Karina, a Fabiana, a Renata Nuja, Leona, a Marcela, a Gisele. Muito obrigado por estarem aqui conosco nessa quinta-feira, viu? A César, como a Ana me falou, disciplina. Sim, sem disciplina você não faz nada. Disciplina é aprender a obedecer. Né? Então, como nós estamos na era de aquário, a gente não impõe. A gente fala, para fazer isso, é legal. A pessoa, eu faço o que eu quero, então faz se você quiser. Se não quiser, você não... Então, mas é um universo que se você não fizer direito, você não entra. É só isso. Não tem como ter aquilo que você não... Milhares de anos é assim, desse jeito. Se inventar uma outra forma de entrar em contato com esses seres superiores, se não for pela meditação, para acalmar o cérebro, processar o pensamento, você avisa o mundo, porque todo mundo quer saber qual é, tá? Obrigado, Edson, obrigado. Edson Nunes Júnior, obrigado, querido. Então, hoje nós estamos aqui na página dos amigos participantes da Porta do Sol. Amanhã estaremos falando com os membros. Então, eu sempre faço isso. Um dia eu falo com aqueles que se tornaram membros e outros. Qual a diferença? Se não houvesse nenhuma diferença, eu falaria com todos ao mesmo tempo. Então, qual é a diferença? Eu gosto de esclarecer porque não tem... Por que não, né? Então é o seguinte, os membros, eles tomaram um comprometimento com o funcionamento da Porta do Sol, né? Eles têm compromisso, assumem responsabilidades de estar no coral, na banda, no UPA, para fazer no UFA, para ajudar a estrutura da comida, de limpeza, disso, daquilo, daquilo. Então, eles se comprometem, além dos estudos. Então, muitas vezes eu falo com eles sobre essas coisas, sobre o coral, sobre a guarda, sobre as coisas que nós estamos fazendo em benefício da nossa obra. Que não é legal, não interessa para quem não quer se comprometer, quem quer só ir para tomar o tabaco, o chá e resolver suas questões e não quer se comprometer. Então a gente respeita isso. Então não quero dizer que não tenha muitas pessoas que estão na lista de participantes, são 2.000 e poucas pessoas que estão nessa lista, e dessas 2.000 e poucas eu acho que umas 1.800 não são membros, né? Mais ou menos isso. Então, eu respeito muito, mas para se tornar membro, ela primeiro tem que estar nessa lista, aí mostrar vontade de se envolver com ser membro para pôr o manto. É só isso.
E às vezes a pessoa deixa de ser membro e volta para a lista daqui e também está tudo bem. Tem várias pessoas aqui nessa condição. Já foram membros, mas estão aqui. Tem problema? Não tem problema nenhum. Antigamente, há 20 anos atrás, eu achava que tinha. Nossa, hoje em dia eu vi, não tem problema. Para nós, não tem problema. A questão pode ser para a pessoa, talvez, né? Porque é bom a gente servir. É bom a gente estar pondo uma flor aqui, uma ali, para encantar nossos olhos, né? A gente acha legal. Bem, é isso, tá bom, queridos? É só por isso, eu vou não encher a paciência de vocês, tá? Senão a gente faria tudo uma coisa só. Mas às vezes eu comento sobre o funcionamento da porta para vocês, né? O Edson está falando sobre disciplina, disciplina. Exatamente, disciplina. E às vezes a pessoa pensa que quando a gente fala sobre disciplina, está dando ordem. Não. A gente tem, eu pelo menos tenho me disciplinado a não dar ordem. Eu falo, dou ideia, sugiro. Mas não passo disso não, porque cada uma tem que fazer isso porque quer e pelas suas próprias razões. Não pelas minhas razões. Nem pelas razões do mundo, por si mesmo. Não forço mais, já fiz. E me dei mal. Me dei mal pra caramba. Vocês não têm ideia de quanto me dei mal. Né? Então, eu não repito isso outra vez, que eu não gosto de sofrer, não. Tá bom? Queridos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar junto, Roger. Muito obrigada, querido. Roger. Quem é o Roger? Peraí, deixa eu ver aqui. Quem é a criatura? Ah, já vi. Eu vou ver nas fotinhas, porque eu gosto que a pessoa ponha as fotos, né? Não gosto de ter membro, nem participante, nem amigo que não tenha foto. É bom ter uma fotinho, dizer quem é o nome e tal. Então, muito obrigado. Edson também, muito obrigado, tá bom? Até depois amanhã. Ok. Tchau. E amanhã eu estou falando com os membros. Ok? E hoje no YouTube tem palestra nova, gente. Vai lá, tem coisa nova lá. Eu acho que depois das 4 da tarde vai ser editado, tá? Beijão, queridos.